No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, hoje com três professores de alto gabarito que conosco vão discutir uma temática muito importante, que é o novo Minha Casa Minha Vida. Com isso, vamos estar discutindo também, né, o próprio direito à cidade, né, a convivência urbana, a reforma urbana, a partir desse tema do Minha Casa Minha Vida, o novo Minha Casa Minha Vida, e essa equipe toda faz parte, inclusive, do Observatório das Metrópoles. Eu vou apresentar um por um, né, começo aqui pelas damas, né, professora Camila Dottaviano, que da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Universidade de São Paulo. Bem-vinda, professora, ao Espaço Cidadão. Muito obrigada. Boa noite. Seja bem-vindo, professor Adalto Cardoso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pelo convite. A gente saúda todas, todos e todes que estejam nos assistindo. Obrigado também, bem-vindo, professor Orlando Júnior, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, Robson. Boa noite também a todos, a todas e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você, discutindo essa temática de tanta importância para o país. Maravilha. Eu mando um abraço para a minha querida professora Maria do Livramento Clementino e também o professor Tiago Trindade, né? Pessoas que inspiram esse tipo de entrevista, que acaba tratando do direito à cidade e da gestão urbana também. E também a professora Lindy Jane, né? Além da Maria do Livramento Clementino. Bom, eu inicio a nossa entrevista, né, pedindo que o professor Orlando Júnior, né, que foi eleito pelos demais colegas aqui presentes, né, compartilhe conosco o que é o Observatório das Metrópoles. Beleza. O Observatório das Metrópoles é uma rede nacional, a gente é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, uma rede nacional que reúne pesquisadores, programas de pós-graduação, instituições de ensino superior, em torno da questão metropolitana, discutindo a questão metropolitana no desenvolvimento nacional, ou seja, os desafios metropolitanos para pensar um novo projeto de desenvolvimento para o país e tudo que se relaciona com as dinâmicas metropolitanas, socioespaciais metropolitanas. Então, a questão habitacional, a questão da mobilidade, a questão, enfim, do associativismo, a questão democrática, a questão da participação, a questão da cooperação entre os entes da federação. Nós estamos organizados, a nossa rede está organizada em 17 metrópoles, e tem um programa de cooperação, de pesquisa em rede, que nos permite ter uma visão nacional sobre essas questões metropolitanas e pensar os desafios decorrentes dessas questões para um projeto nacional que seja efetivamente democrático, inclusivo, que efetivamente garanta o direito à cidade a todos e a todas. Maravilha. Professor Orlando, inclusive, né, como me lembraram os colegas de vocês, que eu gravei uma outra entrevista também sobre essa temática, né, com outro foco, mas também muito importante como a de vocês, né, que a professora Jupira Mendonça, da Universidade de Minas Gerais, professor Luiz César Ribeiro, da UFRJ, e Luciano Fedose, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eles lembraram, inclusive, que o Observatório das Cidades, das Metrópoles, né, contam com mais de 600 pesquisadores, não é? Exatamente, ligados a essas instituições que nós congregamos na nossa rede. Então, são mais de 600 pesquisadores e, além de estudantes, além de parcerias que nós estabelecemos com organizações da sociedade civil, porque o Observatório também desenvolve atividades de extensão, de formação de atores que, enfim, estão atuando em esferas públicas nas suas cidades, conselheiros, pessoas que atuam em esferas públicas vinculadas às políticas municipais, né? Muito bem. E agora eu inicio, né, na nossa entrevista ouvindo a professora Camila Dottaviano, pedindo que a professora compartilhe conosco, né, a sua visão, né, você, inclusive, como da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Universidade de São Paulo, né, a visão que você tem em relação ao que está sendo colocado, está sendo propagado como o novo Minha Casa Minha Vida, né? Que visão a senhora tem a respeito desse novo projeto que é retomado, né, depois de ter sido praticamente aniquilado
pelo governo anterior de Bolsonaro, e hoje o presidente Lula, no seu terceiro mandato, retoma, né, essa iniciativa. Robson, acho que tem algumas questões, né, que são importantes de pontuar. A primeira coisa é que eu considero, porque às vezes, né, quando a gente vai dar entrevista ou pedem para a gente falar, né, pedem para a gente falar sobre a mudança, né, da política habitacional com esse novo governo. Eu acho que a gente não pode considerar que houve política habitacional durante a gestão passada no governo federal. Houve o lançamento de um programa, mas não havia sequer orçamento para novos projetos. O que aconteceu foi que, inclusive, projetos que já tinham sido aprovados lá atrás, na gestão Temer, inclusive, que ficaram paralisados porque não tiveram repasse de verba. Então, eu considero... Inclusive, abrindo parênteses, professora, né, inclusive, né, que foi público isso, né, que todos os recursos da Caixa Econômica, né, tudo que era colocado como lucro da Caixa Econômica, em vez de ser reinvestido no desenvolvimento econômico e social do país, né, foi retirado da Caixa Econômica, voltou para o Tesouro Nacional para ir para fazer superávit primário, ou seja, se sugou da Caixa Econômica Federal, banco público, que tem esse compromisso com o desenvolvimento, para se pagar a bancos privados, né, a turma que vive do rentismo, lamentavelmente, né? Então, essa é a primeira questão. A outra questão, para além do dinheiro da Caixa, né, falando sobre isso, é que o Minha Casa Minha Vida, o faixa 1, que é uma, uma parte do programa que depende, na verdade, de verba do orçamento mesmo, do orçamento geral da União. Por quê? Porque ele tem subsídio. Então, nem entra o dinheiro da Caixa, quer dizer, entra um pouco, mas ele não é, o dinheiro da Caixa não é para o faixa 1, né? Para as outras faixas. Então, você imagina ainda mais precário ainda. Aí, o que eu acho, existe a retomada agora, né, do Minha Casa Minha Vida, novamente, num modelo muito parecido do que era o modelo antigo, do ponto de vista de faixas, de renda, de possibilidade de investimento, de fundos, da onde virão esses investimentos, né? E aí, não vou cometer a imprudência de falar sobre as análises do Minha Casa Minha Vida anterior, porque estou aqui na presença do Adalto, que tem alguns dos textos mais importantes sobre isso, né? Então, tenho certeza que você vai perguntar isso para ele. E aí, o que nos preocupa muito nesse momento? Acho que tem duas coisas. Primeiro, sim, é importante termos o lançamento do Minha Casa Minha Vida, é importante voltar a termos programa habitacional, e é importante voltar a ter investimento público em infraestrutura, em habitação, inclusive com subsídio, porque eu acho que esse foi o grande avanço do Minha Casa Minha Vida anterior, né? O grande subsídio para a população de muito baixa renda. Isso colocado, a gente ainda está enfrentando nesse momento um problema de recurso, né? Então, Minha Casa Minha Vida foi relançado, mas ainda com recursos insuficientes, né? Então, quando a gente vai ver qual é o número de unidades previstas, né, no próprio lançamento do programa, está muito aquém do que foi o programa que aconteceu a partir de 2009, né? O volume de unidades é muito menor porque não tem orçamento. Então, a proposta, né, no início do programa foi justamente ter um orçamento emergencial para finalizar as obras que estavam em andamento, que não estavam finalizadas ainda, obras contratadas em 2016, 2017, 2018, obras muito antigas. Então, é isso. Então, tem o relançamento, mas ainda com uma questão em relação à verba, né, para viabilizar os projetos. A outra questão, e que essa nos preocupa muito, e aí seguramente a Data vai falar sobre isso, é a gente, como a forma como ele está lançado, né, as portarias, né, toda, no fundo, a organização, né, do programa é muito equivalente ao anterior. Uma coisa que nos preocupa muito é repetir erros e questões que foram feitas nos empreendimentos produzidos pelo Minha Casa Minha Vida original, nesse novo Minha Casa Minha Vida, né? O quê? Grandes conjuntos periféricos, em áreas sem infraestrutura, em áreas sem tudo aquilo que a cidade tem, né? Tudo aquilo que a gente considera que a população deve acessar para efetivamente... De certo modo, acabou contribuindo para a expulsão das pessoas dos grandes centros, né? Empurrando para mais longe, né? Muitas vezes de onde se trabalha, né?
Porque ele era baseado, obviamente, no menor custo, né? Você tem um valor máximo a ser investido por unidade. As construtoras eram responsáveis por definir o lugar onde isso ia ser construído, então o rendimento vinha pela escala, né? Então, quanto mais barato o terreno, ou seja, quanto mais longe da cidade fosse o terreno, e o maior número de unidades que fosse produzido, mais rentável era aquele conjunto para as construtoras. E esse foi. Não vou dizer, não quer dizer que não tenham tido outras experiências e algumas experiências pontuais muito boas, mas no geral o que foi produzido foram grandes conjuntos periféricos que trazem uma série de problemas que já foram avaliados e analisados longamente. Então, assim, Perfeito. a nossa expectativa é que, apesar dele estar muito estruturado, como foi estruturado o programa anterior, que essas avaliações e que essas análises que foram feitas anteriormente sejam levadas em consideração agora, né? Sem dúvida. Gostaria de ouvir o professor Adalto Cardoso, que é da UFRJ, Rio de Janeiro, ele que também é professor em planejamento urbano, né? Como é que o senhor vê o antes e a expectativa do depois do agora, né? Com um buraco negro no meio do que foi o governo anterior em relação ao Minha Casa Minha Vida, professor Adalto? Então, boa noite a todos. Bom, a gente ficou numa expectativa, né? Eu acho que com o novo governo, um pouco de que a gente poderia ter um programa habitacional que tivesse outras características, né? Que rompesse mais fortemente com o modelo anterior do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que esse novo programa ele tem coisas interessantes, né? Ele diversifica mais, né, os tipos de solução habitacional, isso é importante. De que Então, maneira diversifica, professor? além da produção de unidades novas em conjuntos habitacionais, tem a possibilidade das melhorias habitacionais, que entrou como um dos componentes, né? Tem a possibilidade de produção de Seriam as lotes reformas, né? urbanizados. Seria a reforma, porque uma parte significativa das moradias em áreas mais precárias, algumas coisas podem ser resolvidas com uma reforma da moradia, né? Com regularização fundiária, com uma reforma. Então, isso melhoraria atendimento a situações de risco. Então, tudo isso eu acho que é importante, e o programa, de alguma maneira, contempla isso, né? Então, ele abre o leque da política habitacional e não fica preso só em produção de conjunto, Só em o produção de que é, conjunto, né? uma coisa interessante, que já mais... Mas, Enfim, professor, já abre a possibilidade. é ruim produzir conjunto ou é habitacional, ou é ruim produzir o conjunto habitacional sem uma infraestrutura? Então, eu vou chegar lá. Assim, a questão não é que é bom produzir o conjunto habitacional em condições adequadas, né? A gente vai ver isso. Mas, além do conjunto habitacional, né, existe a necessidade de investir recursos importantes e que nem são tão expressivos por unidade, né? Mas que podem ser muito significativos, melhorando a situação de moradias. Você olha as favelas, por exemplo, ou mesmo as periferias, você tem casas muito precárias, às vezes com problemas estruturais, né? Problemas de insalubridade, então você tem um vazamento, você tem ambientes não adequados, e você fazendo uma boa reforma com assistência técnica, né? Com uma boa assistência técnica, você pode melhorar muito as condições de vida daquela família sem precisar produzir uma casa nova. Tá? Essa, então, é que é o ponto. Então, isso é um recurso que é menos expressivo do que precisa para construir uma casa nova e tem efeitos sociais muito importantes. Então, ter uma política desse tipo, que não é comum no Brasil, às vezes você tem iniciativas de prefeituras, eventualmente governos estaduais, mas você não tem um programa expressivo, né? Então, isso ter sido incluído, eu acho que é um ponto positivo. Adalto,
Oi, pode falar. Além disso, eu acho que vale a pena destacar a possibilidade de reformar imóveis vazios da União, portanto, quer dizer, prédios nas áreas centrais que poderiam ser destinados também para habitação de interesse social e, nesse caso, o atual programa, o novo programa também prevê essa modalidade de intervenção, quer dizer, ou seja, utilizar recursos para reformar, portanto, para dar um novo uso para prédios vazios, subutilizados da própria União, nas áreas centrais, né? Quer dizer, então isso também me parece que é também uma inovação importante do novo Minha Casa Minha Vida. Não, Maravilha. sem dúvida. E aí a Camila pode falar disso. A gente tem algumas experiências daquela modalidade entidades, né? Onde as obras e o projeto eram tocados por organizações da sociedade, com movimentos sociais. Então, não era a empresa privada que produzia, né? E você tem soluções muito melhores. As melhores soluções do Minha Casa Minha Vida, no atendimento às necessidades habitacionais da população que ia morar lá, foram do entidade. E, nesse nível de reforma de prédios em áreas centrais, tem uma experiência de São Paulo, do Dandara, que é maravilhosa. No Rio de Janeiro tem Manuel Congo também. Então, tem algumas experiências por aí que mostram que é possível fazer isso e é possível ter bons resultados, inclusive combinando moradia e geração de renda, né? E trabalho dentro do próprio empreendimento, né? Que, como tem no caso da Manuel Congo, aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, esses são pontos positivos assim essa diversificação, né? Essa inclusão da reforma de prédios e áreas centrais claramente dentro da matriz do programa, eu acho que são pontos que valorizam. Tem uma possibilidade também que foi criada pelo programa de separar a aquisição de terras da contratação do empreendimento, né? Isso, em princípio, pode, se for bem gerenciado, se for bem tocado, poderia criar oportunidades para empreendimentos em áreas infraestruturadas, porque você seleciona um terreno em área infraestruturada e depois você contrata a obra. Então, a escolha do terreno não fica na mão do construtor, né? Porque o grande problema do Minha Casa Minha Vida, que, infelizmente, é um perfil que continua no novo programa, é a autonomia que é dada às construtoras para escolher o terreno, para definir o projeto, para definir a técnica de construção, inclusive para definir se vai ser condomínio, se não vai ser condomínio. Isso tem um efeito depois sobre as condições de vida da população enorme. Então, se você define que um empreendimento grande é um condomínio, isso significa que essas pessoas vão ter custos de manutenção altíssimos, né? Se você define um determinado padrão de projeto para o país inteiro, isso significa que você não vai se adaptar às especificidades regionais. Então, você vai construir em Belém, que é um calor do cão, sem levar em consideração que lá é calor, que lá bate o sol o dia inteiro e chove loucamente durante um tempo enorme. Tem um projeto específico, né? Teria que ter um projeto específico. O que a gente viu antes, não, que eram projetos padrões para todo o país, né? Então, isso é ainda preocupante. Professor Orlando Júnior, Dantas Júnior, né, que também é da UFRJ, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é que ainda pode ser melhorado no atual Minha Casa Minha Vida, que ainda dá tempo, digamos assim, como estamos há 6 meses do terceiro governo de Lula, que ainda dá tempo de se poder melhorar para que a gente tenha melhores condições de vida urbana para a população. Em primeiro lugar, eu penso que, para melhorar o programa, nós temos que ter a inclusão dos movimentos de moradia, das cooperativas populares, na discussão dos projetos que vão ser implementados. Ou seja, Quer dizer, quem isso, vai morar tem que ser ouvido. Exatamente, Não é? exatamente. São pessoas que têm um perfil específico, muitas passaram e ainda passam muito tempo nas ruas, né, sem qualquer condição, tem uma determinada quantidade de pessoas na família, quando a família não já se esfacelou, então essas pessoas, né, de movimentos como Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e tantos outros devem ser ouvidos. Exatamente. Isso que o Adalto acabou de dizer é muito importante. São as experiências mais exitosas, estão vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que tinha
muito menos recurso do que aquele destinado para o mercado e produziu experiências belíssimas, com habitações muito melhores, mais amplas, e, portanto, há uma experiência acumulada, no caso do Brasil, nessas cooperativas populares, nos movimentos nacionais de moradia, que é preciso incorporar, é preciso que esses movimentos sejam ouvidos, participem efetivamente, inclusive aprovando os projetos que vão ser operados e implementados pelo mercado, né? Quer dizer, para evitar que sejam construídos conjuntos aonde não tem cidade, aonde não tem infraestrutura. E uma Né? pergunta, professor Orlando: cabe multirão dos futuros moradores para ajudar a construir as casas onde eles vão morar, né? Até como uma forma de renda a mais para essas pessoas também? Cabe, mas para nós, antes do mutirão, a gente tem que pensar na autogestão, ou seja, Hum. desses moradores estarem gerindo o empreendimento. Né? E, efetivamente, o mutirão pode ser, em alguns casos, a necessidade de mão de obras especializada, então o mutirão tem um limite também, mas, em alguns casos, o mutirão é incorporado com muito sucesso nesses De empreendimentos que repente, são construídos. cooperativas de moradores, né? Exatamente. É, Exatamente. Então, é possível, sim. eu queria te Professora dizer, Camila por exemplo, Dottaviano, gostaria de complementar esse assunto, que é muito a interessante. gente tem uma experiência aqui em São Paulo, né? A gente tem os empreendimentos, como a Adalto falou, e a autogestão é, sem dúvida nenhuma, a questão primordial, né, no arranjo entre o movimento, a assessoria técnica, e aí o mutirão entra ou não entra a partir desse arranjo. Mas o que eu queria destacar é a gente tem experiências que são, sobretudo, no Rio Grande do Sul, de cooperativas habitacionais, que são também cooperativas de trabalho. Então, existe uma formação da mão de obra que vai trabalhar na construção dos empreendimentos daquela cooperativa, mas aí como trabalhadores mesmo, formados pela cooperativa para produzir as unidades habitacionais. Então, a gente tem essa experiência, não é exatamente um modelo de mutirão, mas é um modelo de mobilização popular também muito importante. Maravilha. E aí eu pergunto, professora Camila Dottaviano, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, em relação, por exemplo, a áreas que ainda não são regularizadas, isso é um tópico, e também há áreas que, por exemplo, às vezes você tem área que tem um proprietário, esse proprietário deve muito mais do que aquela área está valendo à prefeitura, ao Estado brasileiro, né? Ou mesmo você tem prédios também que foram construídos e abandonados, ou construídos pela metade, a construtora faliu, mas está lá aquele trambolho do meio que poderia, de repente, se criar soluções para as pessoas conviverem naquele lugar, né? Retomar a construção e conviver naquele lugar, né? Tá, eu acho que são duas questões diferentes, igualmente importantes, né? A gente tem uma questão, houve, né, já essa questão em relação ao Minha Casa Minha Vida anterior, que os empreendimentos só podiam acontecer em lugares regularizados, né? Legais do ponto de vista fundiário. Então, essa é uma questão que a gente vai ter que discutir, não está claro como isso vai acontecer, por exemplo, nessas melhorias habitacionais que o Adalto falou. Quer dizer, a família poderá receber esse aporte e essa ajuda, mesmo que a casa dela esteja, por exemplo, numa área de favela, numa área irregular, isso ainda não está claro como isso vai ser feito, né? E tem muitas situações que já passou não sei quantos anos do que seria o uso capião, por exemplo, né? É, E a pessoa já está então, consolidada, passou de pai para filho, para neto, e a família continua ali, né? Mas o que não a tem o gente documento da terra, né? O que a gente tem de problema muitas vezes nesse programa, né? Muitas vezes não, o que a gente tem de problema é quem faz a gestão do programa, ao fim e ao cabo, é a Caixa. E a Caixa é um banco, então ela faz as exigências que ela entende como exigências legais. Então, isso tem que estar muito explícito no programa, a partir do Ministério das Cidades, de que existirá a possibilidade de financiar pelo menos a requalificação, né, em áreas não regulares do ponto de vista fundiário. Só uma dúvida rapidinho, professor, abrindo um parênteses na sua resposta. Esse apoio para reformas dentro do programa Minha Casa Minha Vida seria a incorporação do antigo cheque reforma dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Não, porque o que o Adalto está falando, e é isso que a gente tem defendido, é que não seja simplesmente receber um valor,
Ele Sim, tem que vir acompanhado de assistência técnica. sim. Tem que ter um acompanhamento, e aí Para que parte do seja bem princípio, né? utilizado, né? Para que aquela reforma não seja. Porque assim, não adianta simplesmente colocar azulejo na parede do banheiro, né? Tem que ver se o banheiro tem iluminação, se as instalações estão corretas. Então, para ser efetivamente uma política pública, ela tem que vir acompanhada de um acompanhamento técnico, né? De um suporte técnico, né? Como é que o professor Adalto vê essa possibilidade de aproveitar áreas e prédios abandonados? Não, essa é uma possibilidade, quer dizer, é tudo que a gente acha que deveria ser feito, né? A gente sabe que, assim, operacionalmente, eventualmente é complicado, e um dos problemas, né, que é uma das lacunas que já estavam no Minha Casa Minha Vida e continuam hoje, é que tem um descolamento entre os recursos para construir e os instrumentos de regulação do solo urbano, que competência das prefeituras, né? A gente teve lá na Constituição de 88 a definição da função social da cidade e da propriedade, do direito à cidade, do direito à moradia, teve os instrumentos, a uso capião especial urbana, teve uma série de outros instrumentos, IPTU progressivo, enfim, vários instrumentos com o objetivo de o município ter uma capacidade de controlar o uso do solo e, inclusive, fazer com que esses prédios abandonados em áreas infraestruturadas, né, e que às vezes ficam ali esperando uma valorização, ou estão, enfim, em alguma situação em que o proprietário não tem o interesse em usar naquele momento, que esses proprietários sejam obrigados, né, a usar o prédio, porque aquilo é um bem social, né? Pela Constituição, aquele prédio tem uma função social, então ele tem que ser usado, né? Tem que ser usado. Se isso for definido pelo plano diretor e pelo município. Então, era fundamental que essas ações do município, das prefeituras, estivessem articuladas com esse programa. Então, e aí sim, quando você fosse usar os prédios abandonados nas áreas centrais, esses prédios já estariam tendo sendo utilizados sobre eles instrumentos que a prefeitura, que o plano diretor define, e eles estariam sendo liberados a um custo muito melhor, né? E com possibilidades, então, de ser feito um trabalho de recuperação desses prédios para a moradia, né? Muitas vezes são prédios que não são originalmente destinados à moradia, têm que ser reformados. Eventualmente, isso tem um custo um pouco maior, mas o problema dessas análises que só olham o custo, né, é que você não pensa o custo da pessoa, que a pessoa que vai morar depois vai ter, né? Isso. Você joga a Quem pessoa está lá na programando, quem está periferia, fazendo esse projeto, não é a pessoa que vai morar lá dentro, né? não é a pessoa que vai morar. Então, bota a pessoa para morar lá na periferia e ela vai ter um custo enorme para se deslocar para o centro, né? E aí, só que esse custo fica por conta da pessoa, né? Então, se você considerasse os custos sociais e os impactos sociais desses empreendimentos, você ia ver que seria até mais barato você produzir nessas áreas centrais. Mas, para isso, você tinha que ter a integração com esses instrumentos, com uma atuação da prefeitura. Um dos problemas do programa, né, é que dá muita autonomia para o setor privado, dá muita autonomia para a construtora e um papel reduzido do setor público, enfim, fica muito por conta da Caixa Econômica, como a Camila falou, é um banco. A Caixa ainda não aprendeu a ser um banco de fomento, a ser um órgão de planejamento, a um órgão de política habitacional. Ela se vê como um banco, e o que aconteceu nos últimos anos, o desmonte promovido pelo governo Bolsonaro, só piorou essa situação sobre a Caixa e sobre os municípios, né? Os municípios também perderam equipes, perderam capacidade de atuação. Então, agora a gente tem que começar essa reconstrução, né? Mas seria importante que essa articulação fosse feita junto com os municípios, que os municípios tivessem um papel mais ativo nesse programa, né? Maravilha. Assim como os movimentos sociais, e ressaltando o que o Orlando falou, quer dizer, era importante que essas avaliações dos empreendimentos, para aprovação dos empreendimentos, não pode ser feita só pela Caixa com critério técnico, tem que ser feita a partir de
de conselhos de habitacionais, de conselhos de política urbana, tem que ser retomada toda a gestão democrática da cidade, que foi abandonada, a gestão democrática da política urbana. Isso é a forma de você articular direito à moradia e direito à cidade, sabe? E gestão democrática. Essas coisas Perfeito. precisam estar juntas. Perfeito. Estamos estourando já o nosso tempo, mas uma última pergunta aqui para o professor Orlando Júnior responder, que eu acredito que é muito importante. Em algumas cidades, por exemplo, como o caso do Rio de Janeiro, especialmente, né, tem sido muito conhecido pelo controle de territórios por grupos armados, por milícias, né, o próprio tráfico, né? Então, eu queria saber assim, que impacto isso traz em relação à questão das condições de moradia e também diante desse crescimento desse controle armado desses grupos, né, que cresceu muito, sobretudo nesse governo que, graças a Deus e ao povo brasileiro, terminou, né? Como é que fica, por exemplo, o andamento desse programa, a reforma urbana, né? A chegada de serviços essenciais à população para que se possa construir conjuntos, né? Com gás, acesso à luz, à internet, a tudo isso, né? Tem solução para isso, professor Orlando Júnior, para a gente concluir? Bom, a gente acredita que tem a solução para isso, né? Quer dizer, mas é fundamental primeiro registrar. A gente tem monitorado esse controle por parte dos grupos armados nos territórios populares, esse controle dos conjuntos Minha Casa Minha Vida, e realmente é um escândalo. Dos 37 conjuntos habitacionais existentes no Rio de Janeiro, só 12 não têm denúncias de controle por grupos armados. Né? Quer dizer, em 19 deles, ou seja, 52% desses conjuntos existem denúncias de controle das milícias, por parte das milícias nesses conjuntos, e em 6 deles, ou seja, em mais 16, em outros 16%, são conjuntos onde existem denúncias por parte de controle do grupo, de grupos vinculados ao tráfico de drogas. Ou seja, é bastante expressivo, mas muita gente acha que esse fenômeno é um fenômeno apenas que está presente apenas no Rio de Janeiro. Não é verdade. Você tem esse fenômeno se espalhando hoje no Brasil e já existem outras capitais que também vivem situações muito similares. O que o governo tem que entender é que você não vai combater esses grupos apenas intensificando a violência. São conjuntos que estão situados, como a gente já falou, em territórios que não são infraestruturados. Esses grupos trabalham com modelo de negócios, eles querem ganhar dinheiro e eles intermediam o acesso a gás, a cesta básica, a água, a tudo que não tem nessas áreas, nesses territórios. Os síndicos desses condomínios estão em situações nas quais eles são obrigados a negociar com esses grupos que controlam os territórios. Portanto, o que fazer? Em primeiro lugar, atacar esse modelo de negócios que esses grupos controlam. Ou seja, o Estado tem que garantir o acesso a esses bens e serviços necessários à vida urbana nesses conjuntos, nesses territórios. Gás, alimentação, acesso à alimentação, mobilidade. Mobilidade é um escândalo. Quer dizer, você tem uma grande parte desses sistemas de mobilidade na mão de grupos milicianos. Quer dizer, então, é necessário combater o modelo de negócio desses grupos, ou seja, garantindo o acesso da população a bens e serviços necessários à qualidade de vida nesses territórios. Em segundo lugar, é muito irresponsável por parte do governo lavar as mãos e dizer eleja um síndico e agora você vai estar entre as feras, obrigado a negociar seja com grupos vinculados à milícia, seja com grupos vinculados ao tráfico. Quer dizer, seria, na minha opinião, necessário também que o Estado se corresponsabilizasse pela gestão desses empreendimentos, né, quer dizer, nessas áreas, porque você não vai efetivamente combater esses grupos se você lavar as mãos. Quer dizer, você, olha, eleja o síndico, você negocie vocês. Quer dizer, então é uma irresponsabilidade. Então, a meu ver, enfrentar o modelo de negócios garantindo o acesso a bens e serviços que são necessários à vida urbana nesses territórios. Segundo, se corresponsabilizar pela gestão desses empreendimentos. Quer dizer, eu acho que são duas medidas que poderiam ser bastante eficazes para enfrentar o controle desses conjuntos por parte dos grupos armados. Perfeito.
Professor Orlando Júnior, muito obrigado pela sua participação no nosso Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson. É um prazer estar aqui e, enfim, espero que a gente tenha contribuído com essa discussão que é de suma importância, já que nós estamos falando de um programa que efetivamente, enfim, tem sido, né, quer dizer, uma das principais possibilidades de acesso à moradia por parte das classes populares. Sem dúvida. Professora Camila Dotaviano, da USP, né, muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vinda. Suas considerações finais. Robson, eu também agradeço muito o convite. E o que eu acho é isso que o Orlando falou, quer dizer, a nossa proposição, né, como pesquisadores, mas também como militantes, né, do direito à cidade, é para que os programas melhorem, para que as pessoas continuem tenham possibilidade de acesso à moradia, né, a população de baixa renda. Então, em nenhum momento a nossa crítica é uma crítica para que não exista, né, os programas, é para que o programa se aprimore, que de fato ele cumpra o objetivo, que é o objetivo primordial, que é fazer com que a população que não tem onde morar, tenha onde morar com qualidade. Perfeito. Agradecimentos também, né, ao professor Adalto Cardoso, que assim como o professor Orlando é também da UFRJ, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson. Agradeço a atenção de todos. A gente está há bastante tempo, né, nessa militância, né, como disse a Camila, do direito à cidade, do direito à moradia, e a gente já acompanhou diversas situações, diversas conjunturas políticas, diversos tipos de políticas, de programas e tal, e às vezes parece que as coisas não melhoram, mas assim a experiência mostra que é importante que a gente continue mobilizado em torno desse tema. Eu acho que esse tema tem condições agora, nessa nova conjuntura, de se ampliar muito, né? Então, juntando, né, as forças democráticas da nação, juntando com os movimentos sociais e com os pensadores, a universidade, com os órgãos técnicos, enfim, criando e fortalecendo essa frente, né, que foi tão importante na resistência, né, no período do Bolsonaro, que foi tão importante durante o período da pandemia, quando os movimentos sociais se mobilizaram para levar comida para as pessoas, porque o governo não se mobilizava. Então, acho que a gente tem que manter essa articulação, fortalecer essa articulação, e, como a Camila falou, tentar melhorar. Então, da gente aqui da universidade, a gente tenta se colocar à disposição para, enfim, utilizar os recursos que a gente tem, né, para poder ver se a gente continua nessa luta para realmente conquistar e ampliar cada vez mais o direito à cidade. Muito obrigado.